Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos teológicos que mais dão um nó na cabeça, a tal da doutrina da depravação total. Eu sei, o nome assusta, parece uma coisa super pesada, né? Mas calma, a ideia aqui é justamente descomplicar e mostrar o que ela realmente significa e, o que é ainda mais importante, o que ela não quer dizer. E para começar, vamos com uma pergunta que todo mundo já se fez alguma vez. No fundo, bem lá no fundo, as pessoas são boas? É uma questão fundamental. E a resposta que a gente dá para ela meio que define como a gente enxerga o mundo. E olha só, essa fala do Marcos resume um sentimento muito comum. É uma visão bem otimista e que faz sentido, né? A ideia de que o ser humano é bom na sua essência e o que estraga são as circunstâncias, a vida, as oportunidades que faltaram. Essa ideia de uma bondade que está na nossa base é, sem dúvida, o pensamento mais comum por aí. É uma visão que conforta, que nos dá esperança e que, de certa forma, molda muitas das nossas leis e do nosso jeito de viver em sociedade. Ok, agora vamos pegar essa crença tão comum e colocar lado a lado com o diagnóstico que a gente encontra em alguns textos bíblicos. E preciso avisar, o contraste é bem grande. Uau! Pesado, né? O profeta Jeremias aqui não tá para brincadeira. Ele não fala de uma essência boa que foi contaminada por fora. Ele aponta para o centro de tudo, para o nosso coração, e diz que ele é enganoso, desesperadamente corrupto. É o oposto completo daquela ideia do Marcos. E para não deixar nenhuma dúvida para que ninguém pense, mas isso é só sobre gente muito ruim, o texto de Romanos joga um balde de água fria e diz que essa condição é universal. Não é sobre alguns, é sobre todo mundo. Não há um justo sequer. Certo, então o que significa esse desesperadamente corrupto? Quer dizer que todo mundo é o pior possível? Não, e é aqui que mora o ponto central, a grande confusão que a gente precisa desfazer de vez. Essa é a chave para entender tudo. A palavra total na depravação total não se refere ao grau do mal. Não quer dizer que somos tão maus quanto poderíamos ser. Ela se refere à extensão, ao alcance. A ideia é que o pecado afetou todas as áreas do nosso ser. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nenhuma partezinha escapou. E essa tabela ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Depravação total não é o mesmo que depravação absoluta. A doutrina não diz que uma pessoa não pode fazer algo bom, como, ajudar alguém na rua. Claro que pode. O ponto é outro. É sobre uma incapacidade espiritual de, por si mesma, buscar a Deus. Para essa ideia ficar ainda mais clara, vamos usar uma analogia. É bem simples. Pensa numa fonte de água, daquelas que brotam da terra. Agora imagine que a nascente dessa fonte, o ponto exato de onde a água surge, foi poluída. Alguma coisa contaminou a origem de tudo. Bom, a água que sai dessa fonte não é necessariamente veneno puro. Você talvez possa até beber um copo e não morrer. Da mesma forma, as pessoas não são a personificação do mal. Elas ainda fazem coisas boas, admiráveis. Mas, e aqui está o pulo do gato da analogia, não existe uma gota sequer que saia dali que seja 100% pura. A poluição, por menor que seja, afeta absolutamente tudo que vem daquela fonte. E é exatamente essa a ilustração da doutrina. O pecado, como essa poluição na nascente, teria afetado cada parte do nosso ser. Por isso, na perspectiva teológica, mesmo as nossas melhores ações não são totalmente puras, porque elas vêm de uma fonte que já está comprometida. E se a imagem da fonte poluída não foi suficiente, os textos bíblicos usam uma outra metáfora ainda mais forte para descrever essa condição. A pergunta que fica é: quão grave é essa incapacidade? É como uma doença que a gente pode tratar com alguma ajuda ou é algo mais definitivo? Pois é, a resposta que o texto dá é drástica. A palavra usada não é doentes, nem feridos. A palavra é mortos, espiritualmente mortos. E a diferença aqui é gigantesca. Pensa comigo, uma pessoa doente ainda consegue colaborar com o tratamento. Ela pode escolher tomar o remédio. Agora, uma pessoa morta, ela não pode fazer absolutamente nada para voltar a viver. Ela é 100% incapaz de iniciar a própria ressurreição. Ok, o diagnóstico parece bem ruim, certo? Então, por que cargas d'água essa doutrina é tão importante para alguns? Porque ela é vista como um fundamento e não como uma sentença de desespero. É a pergunta de $1 milhão. Se a situação é tão grave assim, por que ficar batendo nessa tecla? Qual é a relevância prática disso tudo? Bom, a resposta é que essa doutrina muda completamente o nosso foco. Ela nos tira do centro.
Ela desafia nosso orgulho, nossa ideia de que a gente se resolve sozinho. Ela ajuda a explicar por que, mesmo com as melhores intenções, a corrupção e os problemas continuam existindo. Mas o principal é isso: ela escancara a nossa necessidade de uma solução que venha de fora. Se estamos mortos, incapazes de nos salvar, então a salvação precisa vir de outro lugar. E a gente termina com essa frase, que amarra tudo. A ideia não é focar no problema para nos deixar para baixo. É o contrário. É entender a real profundidade do problema para que a gente possa entender a verdadeira glória da solução. Quanto mais a gente entende a gravidade da doença, mais espetacular e valioso se torna o remédio. E isso sim muda tudo.